bora para aula 4, então. A gente vai falar um pouquinho sobre editais. Eu gosto muito desse tema porque eu acho que é uma ótima forma das iniciativas começarem a captar recursos. Hoje tem uma infinidade de editais, iniciativas que pensam em coletivos, que são grupos de pessoas físicas que juntam para uma causa, ou para associações que estão iniciando. Então, a ideia é dar um contato nesse mundo dos editais. E lembrando que tem outras formas de captar recurso, né? O edital é uma entre elas. E a gente vai focar nessa, principalmente porque a Prefeitura de São Paulo ela tem iniciativas muito legais dentro da DESAMPA que abre editais para que propriedades rurais, pequenos negócios, acessem recursos para impulsionar a sua iniciativa. Então, por isso que a gente vai focar em edital, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Inclusive, para quem acessou o PSA, é uma forma de acessar recursos complementares, né? Então, o PSA está prevendo investir em infraestruturas sustentáveis, né? Então, captação de água de chuva, melhoramento do solo, erosão, transição, né, do agroecológico. Então, pensando nos serviços ambientais serem melhorados por aquela propriedade. Já esses editais, ele está olhando os negócios. Então, é uma forma também de você acessar um recurso público, que a gente tem que acessar com muita responsabilidade e que vem melhorando seu processo, né? É uma conquista dos agricultores, dos movimentos que fizeram parte dessa construção. Então, é muito legal que a prefeitura tenha esse recurso destinado para esse fim, né? Então, vamos para a aula 4. Então, onde encontrar editais? Eu já falei um pouquinho, tem outros tipos de captação, não só editais, vamos focar em editais, mas você pode organizar um mutirão em que venha pessoas voluntárias. Essa hora trabalhada, ela é uma captação de recursos. Campanhas coletivas, então, eu tenho o objetivo de, acessar uma formação específica que só tem na Bahia, eu preciso fazer essa formação. Então, eu posso fazer uma vaquinha, uma campanha que as pessoas possam apoiar essa minha formação ou a implementação de algo. Doações. Então, muitas pessoas estão ligadas, né, esse tema de sustentabilidade, meio ambiente, agroecologia. Eu mesma faço doações mensalmente para diversos projetos que eu acredito. E mesmo que o recurso que eu encaminhe não seja grande, em números consegue impactar de forma eficiente, né? Então, vamos falar dos editais. Bom, importante pensar primeiro se esse edital ele é voltado para pessoa física ou para pessoa jurídica. Então, hoje na cidade a gente viu, né, que tem editais para propriedade rural. Dentro de, quando a gente diz pessoa física, é que você entra com o seu CPF, né? E tem também na área de cultura. Então, para artistas, artesões, né? Ou artesãos, eu nem sei como é o correto. Depois vocês me corrigem aqui. São formas de conseguir acessar um recurso para fomentar a atividade de cultura, né? Coletivo, então, se você juntar um grupo de pessoas e essa pessoa está representando esse grupo, tem algumas iniciativas que alguns fundos têm olhado, né, voltados para coletivo. E geralmente, quando é voltado para coletivo, eles pedem uma associação, uma iniciativa guarda-chuva, que ela vai receber o recurso em nome do coletivo, né? Ela vai fazer essa mediação, o que é muito legal, porque o coletivo ele é um momento de experimentação. Então, é um momento de você reunir com aquelas pessoas por um ideal comum e ver se dá certo, ver se está todo mundo alinhado, ver se faz sentido. E às vezes ele é importante para questões que são imediatas, que tem começo, meio e fim. Então, assim como um projeto, né? Eu participei de um coletivo chamado Orgânicas para Todos, em que nosso objetivo era arrecadar recurso financeiro para doar alimento agroecológico junto com as cestas básicas que estavam sendo doadas na pandemia, né? Principalmente na periferia da Zona Sul, enfim. E aí,
A gente, durante 3 anos, trabalhamos juntas, vendíamos uma cesta, automaticamente a pessoa, quando comprava dela, estava pagando a segunda, e essa segunda a gente unia esse recurso e fazia a doação de alimentos, e comprava do pequeno agricultor. Então, ele ganhava pela cesta, mais pela doação depois. E aí, às vezes, a gente precisou, né, de parceiros guarda-chuva. Então, que foram outras associações. Então, isso é bastante bacana, porque é uma forma de testar ideia ou executar ideias temporárias, né? Então, geralmente, quando é voltado para pessoa física, são editais menores de até 30 mil, beleza? E a pessoa jurídica são as famosas associações, né? Então, associações de bairro, associações de causa, então, ambiental, agricultura, turismo. Você pode reunir as pessoas, se organizar em associação. E essa associação vai ter um CNPJ que representa aquele grupo, uma conta, e precisa de uma organização, né? Assim se repete isso para cooperativas e empresas. E geralmente são editais de fundos, empresas ou leis de incentivo. E valores um pouco mais elevados, né? Então varia desde valores menores, que nem o de pessoa física, mas recursos para quem está começando de 150 mil, 200 mil. Então, geralmente a gente começa com 50 mil e aí vai subindo, né? Essa captação. E aí eu separei alguns sites que vocês conseguem ver esses editais e eu sugiro muito que você salve eles aí no seu navegador ou no seu celular. De vez em quando consulta, porque é lá que aparecem as oportunidades, né? Então, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é bastante famoso, que é o Prozas. Vou abrir, já que ele não quer abrir por aqui. Pronto, abriu. O Prozas, ele faz essa lista de editais que estão abertos ou não. E ele é muito legal para você começar também a entender como vai se agrupando, né, esses formatos. Então, tem empresas que todo ano abrem o mesmo edital. Então, é capaz de você olhar o site dessa empresa, o relatório de sustentabilidade, ou a fundação, né, a fundação tem relatório anual também. Quais iniciativas que eles financiaram? E geralmente você consegue pegar algumas informações lá. Então, no relatório anual é um ótimo documento para consultar. Porque aí você consegue pegar dicas do seu projeto tá mais direcionado. Tem uma pessoa que diz que eu acho que é muito interessante. Ele chama Cláudio Pádua. Ele falou que a gente precisa pensar na mudança social a longo prazo. Mas não necessariamente o financiador tá afim de ver a longo prazo. Às vezes ele quer inovar todo ano, quer colocar um recurso. Então, a gente precisa colocar uma roupagem nesse projeto para estar conversando com o que esse financiador quer. E a gente conseguir acessar e contar a nossa história da melhor forma. A gente já conseguiu olhar o mesmo que a gente tenha um objetivo, então, as atividades que eu preciso fazer, né? Para conseguir. Então, palavras vão vir, trazer existe modismo para solução como problema, quanto mas quando a gente consegue ter essa que se deu certo, se não deu certo, habilidade melhorar, tá? Né? É super importante. Então, quando a captação de recursos não ela tem quer que cada você tenha meios de mensurar, desenvolvendo de uma forma diferente. E aí, pra gente, tem pessoas que ficam especialistas em captar recursos isso consolidado, a gente precisa saber quanto de custa. Incentivo que também. Então, a gente vai precisa ter ter aprovação e depois contato com as empresas. Orçamento detalhado então, cada dos custos vai desenvolvendo essa habilidade. Então, por exemplo, e a gente estava essa forma na questão da estufa. É um aprendizado, exemplo, é que nem aqui. cozinhar. A gente vai Então, cozinhando qual mais e a gente vai ficando mais sagaz, Cano né? PVC, Então, eu sei que se eu cortar batata em cubinho e não qual o preço rodela, aproximadamente? Vai ficar mais gostoso nessa receita. 450 recurso é a mesma coisa. Cobertura. A gente vai compreendendo plástico agrícola, na experiência. Tal. E eu tenho certeza média, que tanto, fazer o cálculo de quanto a pessoa tenha outras dicas tão interessantes quanto
essas que eu tô banheira, dando. Nanana, Então aqui é só pra dar uma coloco lá aberta sistema de ventilação na cabeça. Tá bom? Vamos supor que você vai entrar com um trabalho de montar essa estufa, montagem estufa. Se você for fazer, você pode colocar como contrapartida. Se você for contratar, não, aí você coloca o valor, né? Então, a montagem da estufa custa R$600. E aí, vamos supor que o total estimado, gente, chutes, um cenário que não existe, né? Uma estufa pequenininha vai sair nesse valor, né? E é importante também a gente prever os custos indiretos. Quais seriam esses custos? Os custos de manter essa estrutura durante o ano. Porque depois que você implementa, você vai precisar que tenha manutenção, vai precisar que vai ter um custo de energia elétrica se você colocar lâmpadas, ventilador, enfim, outras coisas. Então, esse é tão importante quanto o projeto, porque já vi muito acontecer de projeto implementar ações e atividades e depois não conseguir manter. Então, já que você está tendo uma oportunidade de acessar um recurso, use da melhor forma para você, num cenário que você consiga trazer recursos de volta também, né? Então, esse valor, por exemplo, pode ser até que seja coberto no primeiro ano de projeto. Você pode colocar lá. Mas nos próximos anos vai ter que arcar, né? Então, é importante saber os custos indiretos de manter aquela estrutura ou aquela iniciativa. Lembrando que o projeto tem começo, meio e fim, né? Então, ninguém vai financiar a infraestrutura para sempre. Então, a gente precisa achar caminhos que nos assegurem, né? E aí, a gente vai encerrar, né? E pensar nos próximos passos. Então, faz um resumo dos benefícios, né? Então, o que isso vai beneficiar os agricultores, que é o público-alvo? Proteção contra o clima, produção contínua e mais estável, cultivos de maior valor e com menor risco. E identifique os riscos que pode ocorrer. Então, por exemplo, instalei lá exaustores, ventiladores. Aí teve superaquecimento. Vou perder essa infraestrutura? Levanta, porque aí você já consegue prever como isso como evitar que isso aconteça. Às vezes acontece, né? Mas é importante prever os riscos da implementação do seu projeto, que no caso aqui é uma estufa, dá errado. Então, que nem manutenção, né? Então, monitoramento contínuo, sensores. Então, você já coloca no orçamento coisas que evitem que você tenha problema no futuro, tá bom? E aí, gente, agora vocês vão para a próxima aula com a Isa, que ela vai explicar um pouco sobre separação de documentos e assinatura eletrônica. E aí, a gente se vê na próxima aula, que é a aula 4. Então, vocês vão para a aula 3 e a gente se vê em seguida. Um abraço.